Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Edson Horst, gerente da unidade Amigo Internet aqui de Teutônia. Bem-vindo, Edson, tudo bem? Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Edson, antes da gente falar um pouquinho mais sobre Amigo Internet, tudo que vocês têm a oferecer e como é que funciona a dinâmica do negócio, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa comunidade, afinal, você é novo, podemos dizer ainda assim, na Amigo Internet, mas não aqui em Teutônia. Não, a minha história aqui em Teutônia, eu sou nascido aqui de Teutônia mesmo, né? Cresci no bairro Languiru, então tenho uma história de afeição pela cidade. Só que desde da década de 2000, eu não trabalhava mais em empresas aqui, então foi uma oportunidade de volta. Cresci aqui, estudei no Gomes, trabalhei na cooperativa Languiru por 5 anos, fui frente de caixa, puxava carrinho, levava rancho no supermercado de muita gente aí. Bom, conta um pouquinho mais da tua infância. Você disse que estudou no Gomes e a criação foi aqui no bairro Languiru. Foi aqui no bairro Languiru. E antes de trabalhar formalmente, né, entreguei jornal aqui para Célia Augustin, aqui que tinha que era a correspondente do jornal Correio do Povo, né? Então eu fazia a entrega dos jornais, era pro Clayton, na verdade. E aí sempre com a necessidade, a carência de querer empreender, de buscar algo mais, né? Eu buscava os assinantes da concorrente, da Zero Hora, que tinham que buscar na rodoviária o seu jornal, né? Contatei todos os assinantes ali, fazia um preço módico e entregava esses jornais em casa também. Então ganhava um complemento salarial ali com 11, 12 anos ali para ganhar uma renda, trazer um dinheirinho para casa. Que exemplo! Tu já começou a empreender aqui no município com 11 anos. Tinha que ganhar uns troquinhos, né? Era muito mais simples, né? A cidade, ela era menor e a gente tinha mais liberdades, né? Para poder participar, ajudar nas contas da casa, né? Trazer um troquinho, né, também. E aí, essa questão do interesse de empreender, de fazer alguma coisa, né? Para poder ajudar também. Era para sobrar mais ali, para poder comprar uma camisa bonita, né? Ou um calçado novo que estivesse precisando. Bom, a gente já percebeu que você sempre foi bastante preocupado com a questão do futuro desde pequeno. Como foi aquela decisão de ir para a faculdade, começar a trabalhar? Depois de ser entregador de jornal, você já seguiu trabalhando? Sim, depois de ser entregador de jornal, na época ainda podia começar a trabalhar com 14 anos, né? E aí sim, né? Terceiro filho, né? Do seu Hélio e da dona Laura, a gente tinha que brigar para conquistar seu espaço, né? O terceiro já tem que meio que se impor ali para poder ganhar um pouco nas brigas de casa. Então, lógico, isso aí a gente acaba levando para a vida, né? E uma preocupação minha sempre foi de continuar os estudos, né, de ter além do segundo grau ali, quando eu cheguei nos 16 anos, eu já trabalhava na cooperativa Languiru e eu via que o meu espaço, né, para conquistar um espaço melhor, uma oportunidade melhor, eu precisava fazer uma faculdade. Na época ali sempre tinha o glamour, a glamourização da comunicação, né, a publicidade estava em alta, a gente parava para assistir comercial, a gente comentava os comerciais, né, então eu optei pela publicidade. Na época eu estudei na Unicinos, entrei em 96 e de 96 até 2000, né, eu fazia 1, 2 cadeiras que era o que dava para bancar, né, com o meu salário ali de repositor. E em 2000 eu tranquei o meu curso porque eu já tinha saído da Languiru, estava trabalhando numa empresa de Santa Cruz do Sul, a Filler, né, biscoitos. E de lá fui trabalhar na Nestlé. Eu saí de Teutônia e fui morar em Lajeado no ano 2000. Morei 3 anos lá, trabalhando pela Nestlé e viajando, começando a conhecer um pouco mais do estado. A região carbonífera aqui até a fronteira. Então fui muito a Uruguaiana, conheci toda a região. Santa Maria foi meu primeiro contato, né, com cidades maiores e esse contato também com o ramo comercial, né? Então eu tinha trabalhado na Languiru como repositor, comecei a trabalhar como promotor de vendas na área de biscoito e isso, uma coisa acaba levando a outra, né? Eu entrei na Nestlé como promotor de vendas, fui promovido a vendedor e lá eu fiquei até 2003. Quando surgiu uma oportunidade de virar representante comercial numa empresa de medicamentos chamada Santa Cruz, que na verdade ela é de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. É só o nome dela mesma, é uma empresa do Paraná,
que fazia a distribuição dos medicamentos para as farmácias aqui da região. E lá eu trabalhei até 2007, né, como representante comercial, fazia visita nas farmácias aqui da região, tanto Estrela, Bom Retiro, Imigrante, Paverama, Fazenda Vila Nova, a gente fazia essas entregas. Então eu tinha um contato diário aqui com o Vale. Aí eu voltei para Teutônia, morei um pouco na casa da mãe, depois eu casei, né, fui morar em Canabarro, me afastei quase nada de Languiru, mas as minhas raízes, assim, continuo frequentando quase tudo que convivia, assim, na parte com o Languiru, a comunidade luterana aqui, eu participo. Hoje eu sou, além de membro, eu sou secretário, né, então participo aqui da comunidade. Os meus filhos, né, têm uma interação com a comunidade aqui em Languiru também, então a gente leva isso muito a sério. Pelos exemplos que você trouxe, a tua vida profissional girou em torno da questão comercial. Você foi circulando aí por vários ramos, inclusive. Isso já te atraía quando você começou lá na Languiru? Ou aos poucos, descobrindo novos empregos, saindo da cidade de Teutônia, que você se descobriu aí no setor comercial? Eu acho que o trabalho na Languiru foi fundamental para a gente começar a ter uma noção, né, de universo, de mundo. Um menino lá de 14 anos, né, que na época a gente podia ter a carteira de trabalho já e poder contribuir, mas tu enxergava, assim, as oportunidades, né, e várias lá na época já eram, né, diversidade, né, no ramo comercial você consegue fazer o seu salário, você consegue olhar para o mercado de uma maneira diferente e você não fica tão bitolado. A opção de fazer comunicação depois de estudar uma faculdade de publicidade e propaganda, né, ela veio também para agregar um pouco disso, mas logo fui percebendo que também era uma oportunidade de fazer networking, né, de fazer relacionamentos, de conhecer pessoas de outros ramos e de outros segmentos e aprender um pouco com elas, né, o que a gente faz todo dia na área de vendas. Então foi um pouco disso. De 2007, quando eu saí da Santa Cruz, eu vim trabalhar na Florestal Alimentos, aqui em Lajeado, numa função de trainee. Eu já tinha transferido minha faculdade da Unicinos para Lajeado, para a Univates. O curso de publicidade abriu em 2002 e eu entrei no primeiro semestre de 2003. E eu só me formei em 2008, então eu fui levando o curso o máximo que eu pude, aproveitando, passei por vários professores, várias turmas de colegas, um contexto diferente, era uma necessidade não de me formar, porque eu não tinha o interesse jamais de me formar como publicitário, né? Sim, de ter um canudo profissional, de ter um conhecimento, de concluir a faculdade, um projeto que tinha se iniciado lá atrás, mas sim de manter relacionamento com as pessoas, com o mercado, com outros players, né? Outras pessoas que a gente acaba conhecendo na faculdade e vendo possibilidades de negócio, vendo oportunidades de trabalho também, por que não? Conhecimento nunca é demais, e eu acho que a publicidade e propaganda, apesar de ter aquele viés também que é para criação gráfica, para criação efetivamente de materiais e campanhas, tem uma ligação muito forte com a tua área de trabalho hoje. Sim, de fato. A oportunidade de trabalhar na Florestal foi em função, né, da conclusão do curso. Eles estavam buscando uma pessoa que pudesse também ajudar nos projetos, no desenvolvimento de produtos, e tem esse viés, esse pensamento comercial, mas também alguém que tivesse a veia comercial para vender, né, as ideias que a gente traz à faculdade ali para desenvolver o produto e ver como é que isso vai dar de fato lá fora. Então a minha carreira foi se construindo dentro da área comercial em todos os meios, né? Às vezes a da ponta de volta, né? Então teve o repositor, né, de produto na prateleira, né? Depois eu tive a oportunidade de pensar um produto, como é que ele poderia ser trabalhado para o mercado, né, trazendo ele da indústria, pensar a estratégia comercial dele, a estratégia de venda, o trabalho que é feito com os representantes, com os atacados, né, a forma de distribuição, forma de cubagem, né, de como fazer esse produto chegar no preço certo, num valor que seja atrativo, não só para o consumidor na ponta, mas também para os repassadores, para o pessoal do comércio, né, ter um valor agregado e conseguir vender aquilo de uma forma legal. Então isso aí a faculdade me ajudou bastante. Como é e como tu avalia essa questão da circulação entre ramos de atuação? Porque você foi do biscoito aos itens farmacêuticos. Isso aí foi uma mudança estratégica, porque quando eu saí da Nestlé para virar representante de medicamento, eu saí um pouco frustrado, né? Porque eu achei que eu tinha chegado no meu ápice como vendedor, né? Ingenuidade minha, ou até um pouco de arrogância para os meus 20 e poucos anos na época, né? De pensar assim, poxa, eu cheguei
cheguei numa empresa que é capital mundial e agora eu vou fazer o quê, né? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou usar esse conhecimento aqui dentro de uma empresa que talvez não seja tão grande, né? Então eu fui buscar um ramo diferente e experimentar uma coisa diferente. Então a mudança para o medicamento foi por isso, né? Um pouco abrir a própria empresa, ser representante comercial, cuidar de uma carteira. Então teve um caráter de mudança, mas também uma experimentação que foi bastante interessante. Que também não ficou aí, né? Mais adiante, depois eu tive uma outra reviravolta. Mas antes disso, trabalhando pela Florestal Alimentos, eu passei a atuar como supervisor. Depois de ser promovido ali, de efetivar o plano de trainee, e aí efetivamente eu passei a ser supervisor de vendas para representantes comerciais. Então eu passei a atuar com os representantes comerciais da Florestal em várias regiões. Primeiro circulando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina até o Paraná, dando treinamento para as equipes de venda dos distribuidores. Então eu, que era representante ali atrás, né, passei a dar treinamento para equipes de venda de representantes, de distribuidores com representantes ou com vendedores CLTs, fazendo visitas com esses vendedores, tentando sentir um pouquinho do mercado, como é que é isso. E depois, efetivamente, fui supervisionar a equipe de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas. Então foi uma bagagem muito legal, né? As negociações mudam, né? Porque aqui você negociava uma caixa, lá você negociava uma carga fechada, né? Para um distribuidor. Então você tinha que pensar a estratégia também de uma forma diferente. Só que desse aprendizado, quando você começa a expandir tanto assim o seu trecho, né? É bacana, é glamuroso, avião, segunda-feira, na sexta você volta, né? Parece muito bacana, né? Só que aí com o tempo a saudade começa a apertar, né? E você já estava casado, né? A gente já estava projetando o crescimento, o começo de uma família, né? A vinda do Pedro. Então, a ideia de voltar a trabalhar numa empresa local, né? De poder estar um pouco mais perto de casa para poder sentir isso, né? Começou a bater mais forte. E aí eu acabei voltando de novo para um distribuidor da Nestlé, que é uma distribuidora aqui de Santa Cruz do Sul, que precisava de supervisores para as equipes de venda. Então era uma área que eu já conhecia os produtos, é uma área que eu já conhecia o método de trabalho, só que numa forma diferente de mercado, porque antes, quando eu vendia para supermercados e atacados, agora eu passei a atender pequenos varejos, pequenos comércios, né, hotéis, bares, restaurantes, né, através de uma equipe de vendas que eu gerenciava. Então eu tive uma experiência de mais 3 anos, eu vou pulando, né, 3, 4 anos, né, e aí a gente vai galgando experiências. Então eu atuei nessa região pela empresa de Santa Cruz do Sul, passei a atuar em Cruz Alta, fiz toda a região de Panambi, Cruz Alta, até Júlio de Castilhos, e vindo aqui na fronteira com Soledade, Fontoura Xavier. Então era uma região bastante extensa. Eu fazia essa rotina semanal de deslocamento até lá, passava alguns dias, voltava. O Pedro já tinha nascido, então eu tinha o meu primeiro filho, fiz essa mudança da Florestal para do Ponte para poder trabalhar um pouco mais próximo, mas ainda tinha um pequeno deslocamento. E aí, logicamente, a gente vai construindo opções, oportunidades para poder ficar um pouco mais perto. É algo que todo empreendedor ou funcionário precisa ter em mente também, conseguir aliar a questão da vida profissional e a vida pessoal também. Exatamente. E aí eu tive uma segunda reviravolta, né, de mercado de trabalho, porque eu mudei de empresa na mesma cidade, né, e de novo em Santa Cruz do Sul, e fui trabalhar com telefonia, que era um ramo que eu já tinha me deparado, já tinham me oferecido oportunidades em outras épocas, e eu não me senti motivado para trabalhar, para conhecer o mercado, para conhecer as possibilidades, e eu fui trabalhar num franqueado da Oi. A gente fazia atendimento de pequenos comércios, pequenas empresas do segmento empresarial no ramo de telecom, vendendo, né, as linhas móveis ou fazendo ajustes, negociações de preço para telefonia móvel e telefonia fixa, né, em toda a região de cobertura da Oi. E aí uma ex-colega minha na época da Florestal que me indicou essa possibilidade. Então ali vai um pouco do relacionamento. Eu fazia publicidade, ela fazia relações públicas, nós trabalhamos juntos na mesma empresa e aí surgiu o convite, a oportunidade de trabalhar na Oi, né, nessa franqueada. Nessa caminhada de quase 2 anos ali já morando efetivamente em Teutônia, dormindo quase todas as noites em casa, recebi o convite de trabalhar na Oi diretamente, né? Então foi uma promoção, né? Troquei de CNPJ e passei a usar um crachá com o logo da Oi de fato, e a minha função passou a ser de gerenciar esses franqueados, né? Então o franqueado onde antes eu trabalhava,
eu passei a ser um auditor, uma espécie de consultor, né, de trabalho desses parceiros. Então eu passei a cuidar da região aqui de Santa Cruz, os vales do Rio Pardo e Taquari, e também com o tempo eu comecei a encampar outras regiões onde eu já conhecia, né, que era a região do DDD 55, né, Santa Maria, Santo Ângelo, Santa Rosa, onde a gente tinha franqueados, tinha operações, então eu fazia a gestão desses parceiros, né, circulava por lá também. E mais para o final também o DDD 53, né, a região de Pelotas e Rio Grande, e o DDD 54, que é a região de Caxias e Passo Fundo. Eu quase rodei todo o estado aqui por uma operadora. E aí, logicamente, né, tinha outros colegas que faziam essa gestão também, só que mais focados na capital, com operações de televendas, né? E a gente, como tinha equipe de vendedores, então às vezes tinha pequenas operações em várias regiões. Então tinha uma necessidade de rodar um pouco mais. Apesar da gente trabalhar com tecnologia, né, às vezes a gente precisa estar lá, né, para sentir um pouco do que está acontecendo, conversar com o cliente na ponta também para sentir esse calor aí, sentir essa expertise. E quando surgiu a necessidade de voltar para Teutônia para ficar um pouquinho mais perto da tua família? Porque tu já disse que é bem apegado, já citou eles algumas vezes, e aí eu gostaria que você apresentasse eles pra gente também. Então tá, eu não apresentei nem a minha esposa, né? E aí eu vou levar um puxão de orelhas. Na verdade, eu sou casado com a Márcia Horst, né? Ela é Esquidamini, mas aqui em Teutônia quase todo mundo já conhece ela pelo meu sobrenome. Ela leva esse sobrenome adiante. A gente se conheceu no Gomes. Foram colegas? Não, ela é quase 2 anos mais nova do que eu. Mas a gente se conheceu nos corredores quando eu estava quase me formando e o namoro seguiu, né? Segue até hoje, quase 30 anos, né? De namoro, entre namoro e casamento. A gente se casou em 2004 e o Pedro veio em 2009. Em 2014 veio o João Vicente e agora, esse ano em março, veio o Luiz Eduardo. Então, o terceiro menino da casa. Então, uma família de bastante meninos aqui que a Márcia chefia com unhas e dentes, né? A Márcia é professora no Colégio Sinodal aqui, Colégio Teutônia. Em alguns lugares, apesar de eu ser de Teutônia, de a gente ter brincado em relação a esse apego à cidade, né? Às vezes eu sou só o marido da Prof. Márcia. Tem alguns lugares que eu sou conhecido dessa forma. Edson, conta pra gente quando começou a tua relação com a Amigo Internet. Eu trabalhei então esse período todo na Oi, 2001, de setembro de 2001 até 2013, e depois de 2013 até 2017 na Oi direto, que deu muita experiência na telefonia, né, no segmento de telecomunicações. A gente começou a trabalhar também a parte de links, de internet, essa parte mais robusta, e de lá eu fui trabalhar na Vivo, da onde eu saí em fevereiro desse ano. E a Amigo Internet, ela estava buscando justamente um gerente aqui para a unidade de Teutônia. O Júlio, ele segue na empresa como gerente regional, ele foi promovido, né, para uma função mais estratégia dentro da empresa, para cuidar de mais regiões. E a gente precisava de alguém que tivesse a cara da cidade, né? Eu acho que isso eu consigo, né, dar um cheque no meu currículo, né? Tivesse o conhecimento de telefonia, de telecomunicações, né? E esse papel, né, central na cidade. Como eu disse, assim, a gente tem um papel hoje, já começamos a buscar, né, devolver um pouco para a comunidade o que a gente ganhou, a gente conquistou ao longo do tempo. Então tem um trabalho como conselheiro na associação que mantém o Ouro Branco, né, onde eu sou membro do Conselho Fiscal. Sou secretário da comunidade Martin Luther aqui. Então a gente, nada mais justo de começar a trabalhar aqui e começar a viver o dia a dia da cidade. E viver o dia a dia de fato, né? Hoje eu consigo, né, novamente, sem a necessidade de me deslocar tão repetidamente, né, consigo ir trabalhar a pé. Sentir um pouco da rotina da cidade, né, conhecer, conversar com as pessoas na rua, e isso tem sido muito vantajoso. Então eu agora já completo 5 meses de trabalho na companhia, e estou muito satisfeito em relação a isso, né? De poder me reencontrar na cidade. Conta um pouco mais pra gente sobre a Amigo Internet, que hoje conta com 2 unidades de atendimento em Languiru e Canabarro, né? E eu gostaria que você falasse também um pouquinho da questão mais estratégica da sua atuação dentro da empresa. Então, a gente tem que lembrar que a Amigo Internet, antes de ser Amigo, foi GPS, e antes disso Sertelnet, da onde eu fui cliente. A Sertel, né, se desfez esse negócio por motivo estratégico lá no passado, e o grupo GPS, na época que existia, né, quando fez a compra, fez a aquisição, foi uma das primeiras empresas compradas, né, pela que hoje se chama Brasil Tecpar. Então é uma empresa que tem todo um conhecimento de mercado, um plano estratégico muito grande, muito
ambicioso, né, de crescimento também, de devolver para a sociedade também algumas coisas, algumas promessas, alguns trabalhos. Então ela tem algumas empresas debaixo do seu guarda-chuva. A Brasil, ela trabalha com o segmento de pequenas empresas e varejo, né, como o usuário do CPF, né, através da marca Amigo, onde a gente tem essas duas unidades. Mas tem também uma empresa chamada Avato, que atende o segmento corporativo, tem a Bereite, que trabalha com tecnologia, tem algumas outras empresas, tem incubadoras, né, de negócios e de pequenos projetos em Porto Alegre e em Santa Maria. Então tem um instituto que é todo voltado ali para novas tecnologias. Mas em relação a Amigo, sim, a gente tem duas unidades em Teutônia, tem a unidade de Languiru na Erno Damer 610 e tem a de Canabarro na Carlos Arndt 1367, onde a gente faz o atendimento presencial dos clientes que querem buscar uma segunda via de fatura, conhecer um pouquinho mais do produto que já tem, né, ou fazer uma atualização. Ele pode vir presencialmente falar com as nossas atendentes, né, para fazer a atualização de plano, melhorias dos seus pacotes de serviços, né, ou até para trocar uma ideia ali, conhecer, ver possibilidades ali de vou mudar de endereço e eu quero saber se tem viabilidade lá. Além disso, a gente tem 2 consultores externos, o Carlos e o Jonathan, preciso citá-los, né, que fazem esse atendimento externo, fazem as visitas na comunidade. A gente, a partir de Teutônia, a gente atende também uma parte de Colinas, uma parte de Paverama, Imigrante, Poço das Antas, né? Então, Fazenda Vila Nova também, através de alguns clientes de rádio que a gente atende. Então a gente tem uma gama bastante grande de assinantes, de usuários, né, que dependem aqui da região de Teutônia, né? Se não, depois de Teutônia, a próxima unidade é só Lajeado, mas a gente sempre foca, né, a Amigo, ela sempre foca no atendimento regional, né, para poder ter esse conhecimento, ter esse atendimento mais próximo, né? Às vezes na URA, quando você liga no 0800, você é atendido por alguém de outra regional, mas a gente sempre tenta fazer o redirecionamento da chamada ou agendar um melhor horário para esse retorno, né, para que você seja atendido por alguém daqui. A gente entende que isso é muito importante para o consumidor e para o nosso mercado. Além de projetos bem interessantes no que diz respeito à questão rural, à questão da TV... A gente tem um projeto de internet rural, né, onde existe essa parceria com as prefeituras. Isso se enalteceu bastante também, além, né, do conceito de querer levar essa internet para zonas mais isoladas, né, que tem uma dificuldade daqui a pouco mais de acesso. Isso cresceu bastante também com a pandemia, onde a gente viu que algumas pessoas que não precisavam estar mais sempre tão efetivamente nos seus escritórios, nas suas unidades de trabalho, elas começaram a optar também, né, por residências um pouco mais afastadas e às vezes fora da zona urbana. Então a gente tem um desafio muito grande de fibrar essas regiões de interior para poder levar, né, os benefícios de uma internet um pouco mais rápida, né, um pouco mais avançada para essas casas, né, dos nossos clientes aqui da região rural. Então tem um projeto muito forte que já foi feito em Imigrante, em Poço das Antas, né, tem alguns outros projetos que estão em andamento agora, que também posso falar. Então, eu preciso citar também, a gente atende Westfália, que eu esqueci de citar há pouco. Além do serviço de internet, a gente também tem a Amigo TV e o Amigo Fone. A Amigo TV, ela tem 160 canais, é um produto onde a gente entrega, né, uma caixinha, um decodificador de TV. Você pode assistir na TV da sua casa, mas também tem o aplicativo onde você pode assistir no seu telefone celular ou no seu computador, ou multitelas, né, que você pode assistir programas simultaneamente, né, programas diferentes em equipamentos diferentes, e também algumas funções de gravação de programas, onde você pode fazer o seu agendamento daquele programa, daquele seriado que está acontecendo online, que não é um streaming, né? Eu posso fazer a gravação dele e assistir com a hora que eu chegar em casa, né? Se o programa não está passando na hora que eu posso assistir, eu posso avançar ou retroceder ele de forma que eu chegue no tempo certo para assistir. E o Amigo Fone, a gente ainda não conseguiu finalizar os processos para portabilidade, mas a gente consegue vender linhas novas para Teutônia e outras cidades. E isso tem sido muito importante nesse momento. Pouco eu falei da minha história na Oi, né? Mas a Oi hoje, ela vem trabalhando, tem um movimento um pouco ao contrário, né? Ela passou por uma recuperação judicial, tem toda uma mudança de processos dentro da empresa, e a telefonia fixa, ela já não vem sendo mais um foco deles, onde eles têm região atendida por cobre. Então os clientes acabam às vezes sofrendo um pouco disso na hora de pedir uma manutenção, e a gente tem tentado prestar esse suporte, né? Sempre que a gente consegue trabalhar já na tecnologia de fibra, a gente tem os telefones, né, que funcionam nessa tecnologia.
Edson, o nome do programa se chama Espaço Empreender. Eu vou pedir agora para você deixar um conselho para quem está nos ouvindo, e eu já anotei aqui 2 coisas importantes que você falou no decorrer desse bate-papo, que é o networking e o conhecimento, e também os quilômetros rodados que você tem por aí. Então, agora como a gente está conseguindo experimentar um pouco já a saída de dentro de casa, a gente está se desentocando, a minha dica, né, a minha recomendação é que você saia e converse. O que a gente perdeu muito nesse tempo de home office foi a facilidade de poder falar rapidamente de uma ideia que você está tendo, de um conceito que você está querendo desenvolver para alguém que possa te apoiar ou possa te estimular a fazer isso. O meu tempo de faculdade e depois a minha pós-graduação em administração, que eu nem citei aqui, todas elas eram para poder conhecer pessoas, conhecer ideias e trocar projetos, né? Saber o que a Bruna está pensando, né, em desenvolver e dar um conselho ou dar uma ideia ou virar sócio em algum momento é uma oportunidade que a gente só consegue quando a gente sai de casa. Então agora a pandemia está recrudescendo, graças a Deus, os eventos estão começando a acontecer. Então o conselho é justamente isso, assim: saia, desenvolva, interaja, troque ideias. A gente precisa pensar, né, em oportunidades para a cidade, em oportunidades pessoais, né, de uma forma que a gente não se envergonhe delas. Às vezes, o que eu estou pensando que posso melhorar para o dia a dia das pessoas, né, além de me beneficiar, ela pode estar beneficiando N pessoas. E eu sozinho posso não ser capaz de desenvolvê-la, né? Então eu preciso procurar aliados e procurar sócios, aliados, entusiastas, né, que vão desenvolver comigo, trabalhar comigo uma oportunidade daqui a pouco de tornar a vida de alguém melhor. Edson, agradecendo a tua participação no programa hoje, eu deixo um espaço para que você mande um abraço para a sua equipe, para a família, e também peço para que você ressalte a forma de contato com o Amigo Internet. Agradecer então aos ouvintes aqui, mandar um abraço para o Hélio Horst, que é ouvinte assíduo da Rádio Tirol, né? Minha mãe Laura, um abração para a Márcia, ela que carrega o meu nome para frente aqui, diz assim, um beijo no Pedro, no João e no Luiz. A forma de contato com a Amigo Internet, além do atendimento presencial, é no 3762-7474. Esse telefone ele cai aqui nas unidades. Quando ele está ocupado, ele pode transbordar para uma outra região, mas depois esses contatos ou a gente registra e atende, protocola, ou esse contato ele é devolvido em forma de agendamento e a gente retorna para vocês. O nosso 0800 é o 0800 645 4200, que também funciona como WhatsApp. Esse é um WhatsApp que tem um robô por trás, ele vai receber a tua solicitação, o teu protocolo, enquanto que ele define para qual função você quer. Você quer ter um atendimento comercial, você quer um suporte técnico, né? Ele é robotizado, mas depois um humano, né, vai te atender no momento devido e vai protocolar, vai te atender, vai tentar entender a sua situação e atender o mais rápido possível. Edson, muito obrigada pela tua participação, por compartilhar a tua história com a gente. Muito sucesso. Muito obrigado, Bruna. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Edson Horst, gerente da unidade Amigo Internet de Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.